Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Minutos de Saber, trazendo aí, como sempre, muitas informações importantes, informações interessantes sobre bombas centrífugas. E hoje vamos falar um pouquinho a respeito de associação de bombas centrífugas. Antes da gente continuar, pessoal, eu vou pedir a grande gentileza aí de inscreverem-se no canal, é muito importante para que esse canal continue crescendo cada vez mais e mais, acione as notificações, porque a todo novo vídeo que eu postar vocês serão informados. E caso gostem do vídeo, deixem seu like, suas críticas, comentários, sugestões também são sempre muito bem-vindos. Perguntas também, gente, tá? Caso tenham perguntas, tenha ficado alguma dúvida, deixem lá nos comentários que assim que possível, com certeza eu vou responder, tá? Então, gente, vamos ao vídeo, espero que gostem. Vamos lá. Associação de bombas. Então, esquematicamente, uma associação de bombas em paralelo é assim, tá? Nós estamos vendo aqui 3 bombas, Então, notem que as 3 bombas estão bombeando para uma única tubulação comum, tá? Então, na associação de bombas em paralelo, o objetivo é aumento de vazão, tá? E na associação de bombas em série, que é uma associação um pouco mais difícil de se encontrar, vocês já vão entender o porquê, qual que é o objetivo? Aumento de altura manométrica ou de pressão. Notem aqui, nessa foto, a foto não está muito boa, mas dá para perceber muito bem, que nós temos 2 bombas, então a sucção da primeira, succionando, o recalque da primeira recalcando para a sucção da segunda, e a segunda recalcando para um processo, aparentemente isso aqui é uma irrigação para um pivô central. Não conheço, tá? Mas muito provavelmente sim, tá? Mas vamos em frente. Então, esquematicamente é isso, gente. Qual que é o motivo que nos leva a fazer uma associação de bombas? Então, a gente tem que entender o porquê que se faz associação de bombas. Então, por exemplo, não existe bomba centrífuga adequada para atender uma determinada vazão ou altura manométrica. Então, imagine vocês que eu tenho uma vazão muito grande, ou uma altura manométrica muito grande, eu não tenho bomba no mercado, por exemplo, que atenda a essa vazão ou essa altura. Então, eventualmente, eu posso fazer uma opção por associação de bombas. Existem variações da vazão ou no consumo, isso é muito comum, Então, imagine, vamos pegar um exemplo aqui, gente. Uma cidade onde foi projetado um sistema de bombeamento e essa cidade tinha uma determinada população. Um prazo de alguns anos, essa população aumentou. Se a população aumentou, a vazão aumenta, o consumo aumenta, Então, aí existe a possibilidade, claro, tem que ser bem estudado, de fazer uma associação de bombas, no caso, aí, em paralelo, que no caso de vazão. Imagine também na indústria, no decorrer de um determinado período, aí, a produção aumenta. Se a produção aumenta, aumenta a demanda por exemplo, água, tá? Então, aí a gente pode associar uma bomba, associar bombas em paralelo, no caso de vazão, ou aumenta aí um consumo de água no que diz respeito à pressão, tá? Então, aí a gente faria uma associação de bombas em série, tá certo? Então, é uma possibilidade. Não a potência disponível. O que eu quero dizer com isso aí, gente? Principalmente na partida, A gente sabe que em partida de motores, o pico de amperagem, de corrente, ela vai muito alta. Então, imagine uma região onde eu não consigo partir um motor de 100 cavalos, por exemplo. Então, a gente pode fazer o quê? Associar bombas, para que na partida daquele motor eu não atinja aquele pico de corrente muito alto, É uma possibilidade, variações da vazão afluente. Então, imaginem, eu conheço um sistema de drenagem de água quando inunda uma determinada região, tá? Então, por exemplo, a Marginal Tietê, ali em São Paulo, na Ponte das Bandeiras, é uma região que algumas vezes inunda. Então, tem bombas que tiram a água da Marginal e jogam para dentro do rio de novo, tá? Só que quando essa vazão aumenta, esse volume de água aumenta, o que eu posso fazer? Botar uma outra bomba, associada, eventualmente uma associação em
paralelo para que eu consiga aumentar essa vazão, tá certo? É uma eventual possibilidade, né? Que mais, gente? Diminuição nos custos de implantação. Então, às vezes, comprar bombas de grande porte, né, para grandes vazões, a bomba é muito cara pelo porte da bomba, pelo porte do motor, enfim, é tudo muito caro. Então, a gente pode fazer uma associação de bombas em paralelo, ou eu preciso de uma pressão muito grande. A gente sabe que bombas multistágio, as bombas têm um custo bastante elevado, então eu posso eventualmente fazer uma associação de bombas em série, tá? E eventualmente, gente, outras necessidades aí, mas basicamente são esses motivos que nos levam a fazer uma associação de bombas, tá? Em paralelo, no caso de aumento de vazão, ou em série, no caso de aumento de altura manométrica ou pressão, tá? Então, mostrando esquematicamente aí como que é uma associação de bombas em série, então vejam aqui, eu tenho um reservatório, tá, de sucção, a primeira bomba, que eu chamei de bomba 1, succionando desse reservatório, e o recalque dessa bomba 1 recalcando na sucção da segunda. E a segunda, gente, mandando lá para o meu processo, como a gente viu aquela foto, né, aquela primeira imagem lá do slide, né? Então, se eu tivesse uma terceira, uma quarta, uma quinta bomba, tá, elas estariam associadas aqui em série. Então, notem que dá para perceber, né, que a vazão é a mesma, tá? A vazão que passa pela primeira é a mesma que passa pela segunda, tá? Só que o que acontece com a pressão? Olha aquele manômetro ali e olha o manômetro da saída da bomba 1. Dá para perceber que a pressão aumentou. E se eu colocar um manômetro na saída da bomba 2, dá para perceber que a pressão aumentou ainda mais, tá? Então, a vazão é constante, tá? E a altura manométrica, ela vai aumentar. Gente, a coisa não é bem assim, tá? Porque quando a gente fala de associação somente de bombas, é isso que acontece. Mas a gente não pode esquecer que existe um sistema, e aí a coisa vai mudar um pouquinho, tá? Daqui a pouco eu comento a respeito disso aí. Numa associação de bombas em paralelo, então eu tenho duas bombas ali, bomba 1 e bomba 2, eu estou succionando de um mesmo reservatório, ou de reservatórios distintos, né? Isso não vem ao caso. Então, olha ali, o recalque da bomba 1, o recalque da bomba 2, bombeando para uma tubulação comum, tá? Então, eu vou ter ali a vazão da bomba 2 mais a vazão da bomba 1, eu vou ter uma vazão final aqui, que essa vazão a gente vai ver quanto que é, vai depender muito, né, das bombas, vai depender de vários fatores aí, tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer, gente? A vazão aumenta, tá? E a altura manométrica permanece constante. Não, na verdade, não fica constante, não, tá? Porque se aumenta a vazão, aumenta a perda de carga. Se aumenta a perda de carga, aumenta quem? A altura manométrica, tá certo? Mas, basicamente, gente, de uma maneira bem genérica, é isso aí. Cada caso tem que ser estudado particularmente aí, certo? Quando associamos bombas, devemos obter a curva resultante dessa associação. Então, como já foi comentado, como regra geral, em associação de bombas em série, as alturas manométricas se somam, mantendo-se as vazões constantes, e na associação de bombas em paralelo, as alturas manométricas permanecem constantes enquanto as vazões se somam. Vamos ver o que acontece? Então, gente, estou associando duas bombas em paralelo, bombas iguais, tá? Então, eu tenho ali a curva de uma bomba. Como as bombas são iguais, a outra curva vai estar sobreposta a essa, tá? Então, eu vou pegar alguns pontos da curva que eu conheço. Essa curva, quem que fornece para a gente, pessoal? É o fabricante, tá certo? Então, para uma para uma altura de 50, a bomba me dá uma vazão de 0, tá certo? Só um pequeno alerta aí, gente. Quem não conhece curva, quem quer aprender um pouquinho mais, eu tenho um vídeo no canal bem bacana que fala bastante coisa a respeito de curvas e bomba, tá? Como a curva é levantada,
como a gente traça os pontos da curva, um banco de provas, enfim, é um vídeo bem bacana aí, que está tendo bastante visualização, né, que é um tema bem bacana, tá? Então, dá uma olhadinha lá. Outro ponto, gente, na altura de 45, quanto que a bomba vai me dar de vazão? 15. Não estou colocando unidade aqui, tá? Não venho, a um primeiro momento, essas unidades não importam. Numa altura de 38, a bomba dá uma vazão de quanto? De 20. Numa altura de 31, a bomba fornece uma vazão de 24. Tá? Aí coloquei isso aqui numa tabela. Tá? Então, eu peguei esses pontos, né? Vazão de 0, 50, vazão de 15, 45, vazão de 20, 38 e vazão de 24, 31. O que vai acontecer, gente? Lembra, na associação de bombas em paralelo, a gente soma a vazão. Tá? Então, como são duas bombas em paralelo, o que eu fiz, gente? Mantive as alturas manométricas e dobrei a vazão. Por que dobrei? Porque são duas. Então, se uma bomba na vazão de 50 dá uma vazão de 0, duas vai dar quanto? 0 mais 0, 0. Uma bomba na altura de 45 dá uma vazão de 15, como são duas, 15 mais 15, 30. Tá? E assim sucessivamente. Né? Na altura de 38, uma vai dar 20, duas vai dar 40. Na altura de 31, uma bomba me dá 24 e duas vão dar quanto? 48. O que eu vou fazer com esses pontos aqui agora, gente? Eu vou colocar na curva, tá? Então, primeiro ponto, 0 para 50, já está aqui, ó. Vocês estão vendo o mousezinho aí, ó? Está aqui, tá? Vou colocar o segundo ponto. Qual é o segundo ponto, gente? 45 de altura por 30 de vazão. Então, olha lá, vazão de 30, tá? 30 por 45, tá aqui. Qual que é o próximo ponto? 40 por 38, vazão de 40, altura de 38, tá aqui. Mais um ponto, vazão de 48, altura de 31. Vocês estão vendo aqui que eu peguei esses pontos e joguei aqui. O que eu vou fazer com esses pontos? Uno esses pontos aí, eu tenho a curva da associação de duas bombas em paralelo. Se eu tivesse uma terceira bomba, uma quarta bomba, era só continuar somando as vazões, tá? Não se esqueçam que são bombas iguais, tá? Ah, Marcos, quer dizer então que na associação de bombas em paralelo as vazões dobram, se somam? Não, não é bem assim. Quando a gente colocar a curva do sistema aqui, vocês vão entender melhor o que acontece, tá? No caso de bombas em paralelo, gente, vamos supor que vocês tenham duas bombas diferentes, tá? Então, bomba 1, bomba 2, eventualmente com rotores de diâmetro diferente ou rotação diferente, tá? Existem todas umas recomendações, gente, para associação de bombas, tá? Escolher bombas iguais, bombas de mesmo fabricante, de preferência, tá? Bombas com curvas estáveis, mas isso não vamos entrar nesses detalhes aí, tá? Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os pontos que eu tenho na curva, tá? Não se esqueçam que isso aqui é o fabricante que forneceu essas curvas aqui, tá certo? Então, para vazão de 0, uma bomba, desculpem, para altura de 40, a bomba 1 dá uma vazão de 0. E a bomba 2, gente, tá? Vamos voltar aqui, tá? Me enganei. Então, para vazão de 0, a bomba 1 dá 40, tá? Só que para a mesma altura manométrica de 40, tá? A bomba 2 fornece uma vazão de 50, certo? Então, coloquei ali, ó, tá? Para a altura de 40, a bomba 1 fornece uma vazão 0 e a bomba 2 fornece uma vazão de 50. Tá? 50 mais 0, 50. Vamos pegar mais um ponto? Para a altura de 35, a bomba 1 fornece uma vazão de 40, fornece uma vazão de 53, 53 mais 40, 93. Mais um ponto ali, tá? Então, tá ali, já tracei, tá? Então, já coloquei esse ponto na curva aqui. O primeiro ponto já estava aqui, né? Tá? 40 por 50, tá aqui. O segundo ponto tá aqui. E mais um pontinho aí. Para a altura de 23, a bomba 1 me dá uma vazão de 52 e a bomba 2 me dá uma vazão de 60. Então, tá ali, ó. A altura de 23, a bomba 1, 52, a bomba 2, 60, somando 60 mais 52, 112. Coloco ali. Agora eu faço o que, gente? Traço a curva resultante dessa associação. É bem simples, né, gente? É só
Quem conhece um pouco Excel, faz uma planilhinha Excel lá e faz essas associações tranquilamente, dá até para traçar curva também, né? Mas dá para fazer na mão também, tá? Não se preocupem, não. Só dá para fazer no Excel? Não. Dá para fazer na mão também, sem problema, tá certo? Vamos falar de bomba em série, gente. Quando as bombas são iguais, tá? Como as bombas são iguais, eu estou associando duas bombas, tá? Tá aqui, ó, duas bombas. Então, as curvas se sobrepõem. Então, eu vou apresentar uma única curva aí. Então, na vazão de 10, a minha altura manométrica é 40, tá? Tá ali. Na vazão de 25, a bomba me fornece uma altura de 37, tá ali. Na vazão de 43, a bomba fornece uma vazão de 21, tá? É claro, né, gente? Quanto mais pontos vocês pegarem, melhor vai ficar a curva, tá? Eu só estou pegando aqui porque é mais orientativo isso aí, tá? Então, lembra na associação de bombas, o que acontece com a altura? Ela aumenta, tá? No caso, ela vai dobrar. Então, se uma bomba na vazão de 10 a 40, duas vai dar quanto? Qual vai ser a pressão final? Vai dar 80. Tá ali, ó. Joguei esse ponto, vazão de 10, altura de 80. Na vazão de 25, uma bomba dá 37, não dá? Duas, 37 mais 37, 74. Tracei o ponto ali, ó. 25 por 74. Vamos pegar mais um ponto? Na altura de 21, tá? Ou, desculpa, na vazão de 43, a bomba dá 21. Como são duas, 21 mais 21, 42, tracei ali, gente, traço a curva resultante dessa associação. No caso de duas bombas associadas em série, bombas iguais. Se eu tivesse uma terceira, uma quarta, essa curva é subindo cada vez mais, a curva resultante da associação. No caso de bombas diferentes, gente, é o mesmo processo, tenho duas bombas ali, tá? Rotação diferente, ou diâmetro do rotor diferente, enfim. Então, eu vou pegar alguns pontos na curva. Então, na vazão 0, a bomba 1 me dá uma vazão de 40, a bomba 2 uma vazão de 60. Tá aqui, peguei na curva, tá? Na vazão de 10, a bomba 1 fornece 39 e a bomba 2 fornece 58, certo? Na vazão de 18, a bomba 1 fornece quanto? 36 e a bomba 2 fornece quanto? 56. Tá lá. Na vazão de 30, a bomba 1 fornece 32 e a bomba 2 49. Olha lá, 32 e 49, tá? Na vazão de, coloquei ali os pontos, né? Na vazão de 38, a bomba 1 fornece 20 de altura e a bomba 2 fornece 43. O que eu vou fazer? Vou somar agora essas alturas, tá? Então, na vazão 0, eu tenho 40 da bomba 1 mais 60. 40 mais 60, 100. Olha lá, tracei o ponto aqui. Vazão 0, 100, certo? Na vazão de 10, eu tenho 58 mais 39, que vai dar 97. Olha lá, na vazão 10, eu tenho 97. Na vazão de 18, eu tenho 36 mais 56, 96. Desculpa, 92. Na vazão de 30, eu tenho 32 mais 49, que é 81. Na vazão de 38, eu tenho 20 mais 43, que vai dar 63. O que eu faço? Tracei a curva resultante da associação de duas bombas em série diferentes. Simples, né, gente? É só ter um pouquinho de paciência, pegar os pontos da curva e fazer aí o levantamento da curva da associação. Só que nós temos que lembrar que essas bombas estão bombeando para uma única tubulação, tá? Então, principalmente em associação em paralelo, é muito comum, né, a gente ter essa dúvida. Associação em paralelo, somam-se as vazões. Realmente, somam-se as vazões. Mas a coisa não é bem assim. Por quê? Porque agora nós vamos ter a curva de uma bomba, a curva de duas bombas, né, a gente já viu como traça, tá? E olha ali, gente, agora apareceu quem? A curva do sistema. O que é a curva do sistema, gente? É a curva da minha instalação, meu desnível geométrico, minha tubulação, as minhas válvulas, meus acessórios, tudo isso gera uma perda de carga, tá?
essas perdas têm que ser calculadas, né, ou medidas ou calculadas. Isso a gente consegue colocar através de uma curva, tá? E essa curva é chamada curva característica do sistema. Então, o que vai acontecer, gente? Olha que interessante. Então, vejam que uma bomba só operando no sistema, eu tenho uma vazão de 24 por uma altura de 31. Quando eu coloquei a segunda bomba, isso é, supondo as bombas iguais, o que a gente imagina? 24 mais 24 vai dar quanto? 48, tá? Por 31. Só que notem que quando eu tenho a curva resultante, o que aconteceu? Notem que a vazão caiu para 40. Por que caiu para 40, gente? Como eu falei, a vazão aumenta, a perda de carga aumenta, tá? Consequentemente, a vazão diminui. Então, quer dizer o quê? Que individualmente, cada bomba está fornecendo quanto? 20. Uma sozinha operando, 24. Quando eu coloco a segunda, que a gente esperava 24 mais 24, caiu para 20. Quer dizer o quê, gente? Se eu colocar uma terceira bomba aqui, a vazão cai mais ainda. Uma quarta bomba, uma quinta bomba, tá? Então, tem que ter um estudo bem detalhado para saber quantas bombas se associa em paralelo. Que tipo de curva eu uso, né? Tem curvas que são mais inclinadas, menos inclinadas, tá? Então, a escolha do tipo de bomba, a escolha do tipo de curva, quantas bombas eu vou associar, isso tem que ser levado bem em critério, né? E lá ir associando bombas aleatoriamente, né? Que aí às vezes deixa de ser compensador, tá? Por que é muito mais comum a gente ver associação de bombas em paralelo? Por quê, gente? A associação de bombas em série, ela foi resolvida quando surgiu as bombas multistágios. O que é bomba multistágio, gente? Nada mais é do que uma associação de bombas em série. Então, ali, sucção, recalque. Então, gente, notem que eu tenho várias bombas associadas em série, tá? Quer dizer o quê? A vazão que entra na sucção é a mesma que sai no recalque, só que a cada rotor que passa, a pressão vai aumentando gradativamente. E qual que é a vantagem, gente, de uma bomba associada, usar uma bomba multistágio? Gente, é uma bomba só, é um motor só, é um acoplamento só, é um único painel de comando, tá? Você vai utilizar menos tubulações, peças de reposição é uma quantidade menor de peça, menos manutenção, porque você vai ter uma bomba só, tá? Então, gente, é uma série de vantagens. Então, por isso que é muito mais comum no dia a dia a gente encontrar associação de bombas em paralelo. Por quê? Tá? A associação de bombas em série, tá? A bomba multistágio já resolve esse problema aí, ok? Então, gente, não se esqueçam, tudo tem que ser bem considerado, tanto na associação de bombas em paralelo, quanto na associação de bombas em série. Gente, é isso aí. Tem bastante coisa para falar, tá? Mas para não ficar muito longo o vídeo, né? Bem básico, eu gosto de dar inicialmente um conceito bem básico aí, da pessoa saber quando a gente usa associação de bombas em paralelo, quando a gente usa associação de bombas em série, né? Então, mais uma vez, tudo bem, tem que ser tudo bem determinado, bem calculado. Então, gente, mais uma vez, peço a gentileza de inscrever-se no canal, muito importante para a gente, tá? Deixem lá, façam lá a notificação, né? Acione as notificações, porque todo vídeo novo vocês serão avisados. E caso tenham gostado, deixem seu like. Então, gente, caso eu tenha cometido algum erro no vídeo, me informem por gentileza para que eu possa fazer a correção. Então, um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau, até mais.